Esse exemplo 7 do Stewart pede para determinar o ângulo entre dois planos e depois achar a equação da reta intersecção entre esses dois planos. Então vamos resolver um de cada vez. Primeiro, para determinar o ângulo entre dois planos, nós vimos aqui que a gente precisa, na verdade, determinar o ângulo entre vetores normais a esse plano, ou a esses planos, né? Então tem o desenho aqui do plano roxo e o plano amarelo. O ângulo entre eles, θ, é o mesmo ângulo entre os vetores normais a esses planos. Então vamos, a partir dessas equações dos planos, determinar vetores normais a eles. Lembrando que a gente estudou sobre a equação do plano, a partir de um ponto conhecido verde aqui com vetor posição R0 e um vetor normal ao plano conhecido, n com coordenadas A, B e C, nós tiramos a equação do plano. Então, os números que estiverem multiplicando x, y e c, arbitrários do plano, são as coordenadas do vetor normal. Então, voltando para as equações aqui. Então, do vetor normal ao plano 1, vou chamar aqui de N1, as coordenadas são 1, então é 1x, 1y e 1z. Esse vetor é normal ao plano 1. Ao plano 2, um vetor normal ao plano 2 é o vetor 1, 1x, menos 2y. Menos 2 a segunda componente e 3z, 3 a terceira componente. Pronto, temos vetores normais aos dois planos. Tem infinitos outros, né? Qualquer múltiplo de n1 também é normal e qualquer múltiplo de n2 também é normal ao plano. Para encontrar um ângulo entre dois vetores, nós vamos usar o resultado de um teorema sobre o produto escalar, que diz que o produto escalar é proporcional ao módulo desses vetores e o cosseno do ângulo entre eles. Então basta nessa equação isolar o θ, né? Ou vamos começar isolando o cosseno de θ. Então o cosseno de θ, que é o ângulo entre esses vetores e portanto o ângulo entre os planos, é igual ao produto escalar n1, n2. Já vou substituir aqui n1 e n2. 1 e 1 menos 2 e 3, dividido pelo módulo de n1 multiplicado pelo módulo de n2. Então, o módulo de um vetor é a raiz quadrada da soma das suas coordenadas. Então, quadrado mais quadrado mais quadrado. Então, para o n1 é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E para o n2, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, é 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolvendo, calculando esse produto escalar aqui em cima, a soma da multiplicação componente a componente, então 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 2, mais 1 vezes 3, que é 3. O numerador já dá para fazer aqui, 1 mais 3, 4, menos 2, 2. Denominador é raiz de 1 mais 1 mais 1, raiz de 3. E aqui é raiz de 1 mais 2 ao quadrado, 4. 5 mais 3 ao quadrado, 9. 5 mais 9, 14. Raiz de 14. Multiplicação de duas raízes, se eu quiser deixar como uma raiz só. Raiz de 3 vezes 14. 3 vezes 14 é 42. Acho. Tá aqui. Então, o cosseno de θ, o cosseno desse ângulo entre eles, θ, dá 2 sobre 42. Então, θ é o ângulo ou o arco cujo cosseno, não preciso de dois Cs aqui, o arco ou o ângulo cujo cosseno é 2 sobre raiz de 42. Ou, dependendo da calculadora aqui, cosseno a menos 1, né? É a função inversa do cosseno. É preciso aqui uma calculadora para resolver isso.
eu já fiz. O ângulo aproximado da que eu escrevi, isso aqui é 72. 72 graus. Então encontramos o ângulo entre esses dois planos. Agora, determinar equações simétricas da reta intersecção desses dois planos. Então primeiro, vamos ver o nosso resultado sobre equação de reta, que eu já deixei aqui perto. Essas são equações da reta, mas o que a gente precisa prestar atenção aqui é, a partir de um ponto vermelho aqui, o dado pela vetor posição R0, conhecido, e um vetor diretor dessa reta, esse vetor verde, eu consigo determinar uma equação tanto na forma vetorial para a reta, em função de um parâmetro t, quanto depois de expandir essa forma vetorial, a componente x, y, z são as formas, são as equações paramétricas, que estão aqui do lado, as equações paramétricas, e se eu isolar o t em cada uma dessas, isso aqui é de algum exemplo desnecessário aqui, vou apagar. Se eu isolar o t em cada uma dessas, eu posso igualar o t delas e eu tenho a forma das equações simétricas, que é o que o exercício pediu, que são essas aqui. Ó. Então basta conhecer um ponto da reta e um vetor paralelo a essa reta, que é o vetor verde. Então um ponto vermelho e um vetor verde. Então vou deixar esse resultado aparecendo aqui. Mas antes a gente precisa determinar então um ponto dessa reta e depois um vetor. Para determinar um ponto, uma coisa que eu sei é que na intersecção desses planos, então acho que eu vou usar esse desenho aqui, ó. Desenho aqui em cima. Na intersecção entre plano 1 e plano 2, que é essa reta azul, o x roxo é igual ao x amarelo, o y roxo é igual ao y amarelo e o z roxo é igual ao z amarelo. Então eu preciso que o x, y, z de um plano sejam equivalentes ao x, y, z do outro plano. E para isso eu posso escolher qualquer valor para x ou para y ou para z, substituir nessas equações o mesmo valor, e daí eu vou ter duas equações para encontrar tanto o valor de x quanto de y. Vou fazer isso de uma maneira simples para mim, então vou escolher, por exemplo, estou aqui começando a resolver o item B, um z igual a 0, que daí é um ponto no plano xy, quando essa reta intercepta o plano xy. Não poderia ser, poderia não ser esse, poderia ser x igual a 0, ou y igual a 0, ou z igual a qualquer número real, não precisa ser 0. Só 0 facilita a minha vida. Então a equação do plano 1 fica x mais y mais 0, vou escrever aqui, né, que é o z igual a 0, igual a 1. E a equação do plano 2 fica x menos 2y mais 3 vezes 0, que é 0 também, que é igual a 1. Então eu tenho um sistema de equações aqui, eu escolhi arbitrariamente um valor de z, agora eu vou encontrar o par de x e y, os valores de x e de y, que satisfazem ao mesmo tempo a essas duas equações. Sistema de equações, posso substituir em uma, ou posso isolar o x em uma, substituir na outra, eu posso somar duas equações, vou fazer isso aqui. Na verdade, eu vou subtrair essas equações, que daí eu cancelo o x. Então, x menos x, 0. Y menos 2y, 3y. 1 menos 1, 0. Então, daqui eu tiro que o y é 0. Se o y é 0, eu substituo aqui nessa equação. Descubro, então, que o x é 1. Então, eu acabei de encontrar um ponto pertencente à reta, que é x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 0. Esse 0 aqui que eu escolhi. Esse ponto pertence à reta. Agora eu preciso de um vetor. Voltando aqui, preciso de um vetor diretor verde, né? Para então colocar na equação da reta. Olhando para esses desenhos do plano e dos vetores normais, o que eu quero, eu vou desenhar aqui em cima, é um vetor, vou desenhar de verde,
que seja paralelo a essa reta aqui, ó. Então, nesse desenho lateral, o vetor está indo ou para trás ou para frente nessa linha verde que agora eu pintei, nessa linha azul que agora eu pintei de verde, que da perspectiva lateral é só um ponto. Esse vetor vai ser perpendicular tanto ao N1, normal ao plano 1, quanto ao N2, normal ao plano 2. Ou seja, ele faz um ângulo de 90 graus, vou desenhar uma réplica dele aqui, ó. Ficou meio torto, peraí. Ele é ortogonal tanto ao N1 quanto ao N2. Ficou bagunçado o desenho, mas eu espero que você consiga imaginar aqui. Então eu posso obter esse vetor paralelo à reta a partir do produto vetorial de N1 com N2. Então eu vou escrever esse resultado aqui. O vetor que eu quero, ele é ortogonal tanto a N1 quanto a N2, e um vetor ortogonal a N1 e a N2 é, por exemplo, o produto vetorial desses dois vetores. Não é o único, mas é um deles. Então isso já vai satisfazer a minha necessidade aqui. Para calcular esse produto vetorial, nós resolvemos um determinante, né? I, J, K, vetores da base canônica, componentes de N1, que são 1, 1 e 1, e do N2, 1, menos 2 e 3. Aí basta resolver isso aqui e calcular as componentes desse vetor, que já vou até escrever em verde, inclusive. Vou fazer direto, mas é calcular esse determinante, né? Então, primeira parte aqui, determinante 1 vezes 3, 3 menos 2 vezes 1. Então, é 3 mais 2, 5. E agora, esse aqui, trocando o sinal, é 1 vezes 3, 3, menos 1, 2, então trocando o sinal, menos 2, e por último do K, 1 vezes 3, aliás, 1 vezes menos 2, que é menos 2, menos 1, menos 3. Achamos aqui, se eu calculei esse produto vetorial corretamente, achamos aqui 5 menos 2 e menos 3. Então, a equação da reta, eu já posso, não preciso nem escrever esse V aqui, já posso botar a equação da reta na forma que eu quero. É só substituir na forma simétrica, que é essa última aqui, o ponto que eu encontrei, que era 1, 1 e 0. Então, vou escrever aqui x, y, z menos o ponto 1, 0 e 0, ponto da reta que eu encontrei, e as componentes do vetor 5 menos 2 e menos 3. Está resolvido. E se quiser, não precisa nem escrever esse menos 0 aqui, né? Fica até mais bonito.